colocar aqui. É um pedido que a gente faz com muito carinho. Agora eu vou receber a nossa queridíssima deputada federal do DF, Érica Cocai. Seja bem-vinda. Boa noite. Como vai, deputada? Boa noite, André. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Estamos na luta, Exato. sempre. Exato. Deputada, é sobre essa luta que nós vamos falar, porque assim, nós passamos esses últimos 15 dias, vamos colocar assim, né? Desde o de agosto, né? Finalzinho de agosto, você tem ali. Eles já entraram. Por que eu estou querendo falar isso? Porque a PEC da blindagem parece que ela está ali, né? Ela tem um caminho, ela tem uma trajetória. Que é o final de agosto, depois, né, começa no início de setembro, quando inicia o julgamento do deputado, na verdade, né, do Bolsonaro e do núcleo duro. Depois tem um processo, né, essa formação ali de uma maioria, a forma como eles tomaram ali o Congresso também, de uma maneira contrária, não é, às determinações do Supremo. E chegamos a esse ponto absurdo que foi, né, primeiro, um ponto importante, que foi o julgamento, e fechamos acho que é algo histórico, que é essa questão da democracia, e uma democracia que aceitava, ou que tinha que, de alguma forma, aceitar, né, o golpe como algo, ou a anistia, né, no caso, como algo que nivelava, inclusive, a estrutura republicana. A gente passou por esse processo várias vezes, e a gente fala que não. Uma democracia só fortalece quando a gente entende o momento que ela passa. E a gente tem passado por um momento de crise. E essa semana mostrou a crise da democracia e parece que ela está ali no Congresso, ou pelo menos parte dela. Deputada, como é que você consegue descrever? Eu vi um vídeo que você estava indignada no dia da votação. Eu acho que indignação é pouco para dizer o que significa. Primeiro, essa trajetória que eles montaram, mas, sobretudo, né, descaracterizar, eu acho que é a questão fundamental, que é o papel da Câmara, né? Com certeza. Eu penso que a Câmara é, olhou para o chão, falou de lado e esqueceu o povo brasileiro. Porque o que nós vimos nesta semana foi absolutamente inadmissível. A PEC da blindagem, ou a PEC da bandidagem, melhor dizendo, ela não pode ser aceita pelo povo brasileiro. Não pode. Ela é um retrocesso com relação ao que se avançou em 2001 e o que se avançou do ponto de vista de estabelecer que os parlamentares não estão acima da própria, da própria lei. É uma blindagem dos parlamentares. Então, eu penso que estabelecer os locais onde não se pode fazer ou ter medidas cautelares, ao mesmo tempo estabelecer o voto secreto, o retorno do voto secreto, para que os parlamentares possam decidir se algum parlamentar que deve responder ou que estaria respondendo na justiça pode ou não ser processado. Isso é um verdadeiro escárnio com a população. Agora, vejam, tem uma verve golpista que é absolutamente permanente. Eu penso que nós vamos vivenciar esta tensão durante todo o período. Todo o período. Nós estamos vivenciando uma tensão. O Lula ganha as eleições numa manifestação muito desassombrada do povo brasileiro, que enfrentou compra institucional de votos, que enfrentou a utilização da máquina pública e elegeu Lula e arrancou a faixa presidencial do peito estufado do fascismo, e eles não aceitam o resultado eleitoral e vão golpeando. E de golpe em golpe, eles tomaram conta da mesa diretora da Câmara. Eles se apossaram da mesa diretora da Câmara. E o presidente da Câmara, que foi impedido, inclusive, que teve que negociar a possibilidade de assumir o posto para o qual ele foi eleito, mostrou-se absolutamente conivente com a PEC da blindagem. Porque, André, a PEC é um verdadeiro absurdo, um voto secreto sendo retornado, mas também a manobra regimental que foi feita, nós conseguimos impedir que o voto fosse secreto. Eles não conseguiram o número de votos suficiente para manter um texto. E nós ganhamos, nós ganhamos. E, de repente, no outro dia, se inventa uma emenda aglutinativa. Se você retira o caráter secreto do texto, você não pode aglutinar o que não existe. E todos nós sabemos também
que emendas em segundo turno só podem ser emendas supressivas. E eles fizeram um processo de ataque ao regimento, de uma falta de vergonha absoluta acerca de um processo de tentar fraudar, porque houve uma fraude, houve uma fraude regimental. E eu digo, e o relator ir para a tribuna e dizer assim, não, mas essa não era a vontade da Câmara não era essa, tanto é porque alguns parlamentares dormiram. Então, ele disse o seguinte, olha, nós vamos rever a decisão, ferindo o regimento, fraudar o processo legislativo, porque parlamentares dormiram. O direito já diz que não se protege, quem cochila ou quem dorme. Fala isso de forma metafórica, e agora de forma absolutamente literal. Então, o que nós vimos foi um verdadeiro horror. E vejam que tudo isso foi uma preparação para a urgência da anistia. Agora, deputada, como é que você assiste o Centrão nesse momento? Porque, né, a gente, olhando aqui e analisando essa semana, o Centrão parece que ele literalmente agarrou a ideia de que é o momento de abandonar Bolsonaro, mas, né, de alguma forma, cooptar esses votos do bolsonarismo. E aí isso fez com que eles, porque de alguma maneira, e é um Centrão que, inclusive, parte dele, né, uma parte, não, mas sim, tem uma parte importante, que está no governo. Quer dizer, é uma jogada também arriscada para o Centrão. Acho que no final das contas, a gente fecha a semana, para além de todo mundo perder, e obviamente a gente perdeu, porque sim, quem perde é o povo brasileiro, mas é a força, o campo progressista, mas eles perderam também, porque escancarou, não é, as intenções da extrema-direita, escancarou as intenções do Centrão. Isso gerou ali uma crise no bolsonarismo raiz, eu estou falando do Bolsonaro e os filhos. E aí surge essa semana, não é, Aécio Neves, Temer e Paulinho da Força. Quer dizer, figuras que estavam ligadas a 2015, né? 2015, afinal de contas, quem falou em 2014 e quem botou a primeira vez, né, a dúvida nas urnas foi Aécio. Foi Aécio. Né, participa do golpe contra Dilma. O Temer, que lucra com esse golpe contra Dilma. Né? Então, mais complicado ainda. Então, uma situação que já não era né, maquiada, parece que virou uma fantasia absurda. Eles se deram mal, não parece? Ou é impressão minha, deputada? Eu penso que quando eles também derrubaram o decreto que estabelecia as alíquotas do IOF de forma também antirregimental, eles já entraram em choque com o conjunto da população. E a população acabou se apropriando de uma discussão que é absolutamente crucial para o país, que é a justiça tributária. É você colocar os super ricos para pagar impostos. A população se apropriou deste processo a partir da posição da Câmara, que desnudou essa intenção de não cobrar impostos dos super ricos. Porque não é verdade que eles são contra aumento de impostos. Eles votaram, uma parte deles votou contra a isenção da cesta básica na reforma tributária. Eles são contra taxar os super ricos. Acho que a população se apropriar dessa discussão foi absolutamente fundamental. E agora, a mesma coisa, porque desnudou os parlamentares que aprovaram esta proposição, essa PEC da blindagem ou da bandidagem, eles desnudaram o caráter de querer se proteger da própria justiça. E um pacto assim indelével com a própria impunidade, que é o mesmo raciocínio da própria anistia, é um pacto com a impunidade. E digo que houve essa construção na perspectiva de blindar os parlamentares, que eles, até porque você sabe que tem uma série de investigações acerca das emendas, porque o Brasil vivenciou, e ainda vivencia de uma outra forma, o orçamento secreto,
que o orçamento é do povo. Eu apresentei uma proposição de que não tem que ter emendas individuais, tem que ter emendas determinadas pela a vontade do povo, tem que ter orçamento participativo, para que as pessoas possam se apropriar do que lhe pertence, que são os seus impostos que mantêm o próprio orçamento, e que ele possa ser decidido de forma absolutamente democrática. Então, veja, houve uma intenção nítida de se proteger e entrar em choque, mais uma vez, com a própria população. E a anistia, há uma construção de que a anistia não seria bem uma anistia, mas uma diminuição de penas, o que eu acho que é extremamente grave também, porque diminuir penas significa desconsiderar a gravidade de ações ou de atentados violentos ao Estado Democrático de Direitos e ao próprio golpe. Ou seja, os crimes que estão pelos quais estão sendo condenados, os que estão sendo julgados, são crimes gravíssimos, porque são crimes contra a própria democracia. Então, assim, com as novas e as velhas formas, com assassinato político, com tudo isso que nós vivenciamos. Então, penso eu que você tem razão, há uma tentativa de descartar Bolsonaro, porque, como aliens se acoplaram a Bolsonaro para implementar uma política neoliberal, porque Paulo Guedes foi extremamente defensor do Estado mínimo para o povo brasileiro, foi extremamente feroz na sua política com o teto de gastos, inclusive, que nem considera a capacidade de arrecadação, mas apenas políticas públicas teriam para de incremento apenas a variação da própria inflação, e agora eles se sentem à vontade para descartar Bolsonaro e, ao mesmo tempo, se colocar como aqueles que vão mitigar os efeitos dos atos de Bolsonaro nesse momento histórico que o Brasil está vivendo, que se encontra com a sua própria história e que nós temos a condenação de generais. Ou seja, querem dizer que ainda estão na base de Bolsonaro, mas, em verdade, trabalham para descartar Bolsonaro. E nós aqui temos uma posição, que é uma posição de que não tem que achar que são crimes menores os crimes contra a própria democracia, ou seja, diminuir as penas significa dizer que não tem a gravidade que carregam esses crimes que estão sendo hoje objetos desse processo e que aponta com a condenação de vários dos seus próprios autores e atores também. Então, portanto, eu penso que é uma discussão crucial para a própria democracia. E acho que a população, ela primeiro percebe o caráter de um parlamento que não tem compromisso com o povo, porque nós poderíamos ter votado a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Quase que eles colocam em risco a medida provisória que venceu no mesmo dia a medida provisória que isentava do pagamento da energia para a população. Deputada, e aí você vê a falta, só fazendo aqui um comentário, porque aquilo me deixou completa. Ali mostrou o que é esse tipo de legislatura que vem com o bolsonarismo. Uma deputada que bateu no microfone e falou que não votaria, que aquilo ali era populismo. Populismo. O Congresso que tem que fazer e tem que cumprir, porque foi eleito pelo povo, que deveria cumprir toda uma estrutura ligada aos anseios do povo, quando o interesse do povo é populismo, e quando o interesse deles é republicanismo, quer dizer, eles se entregam, inclusive, na Fala falou que não ia votar. Então, ouvir isso uma vez, duas, três, a população realmente fala, pera lá. Ela começa também, eu acho, a enxergar isso. Agora, deputada, para a gente fechar, essas manifestações no final de semana, porque a gente também tem uma coisa que é importante. O tempo está correndo, ano que vem é ano de eleição. Eu não sei até que ponto eles vão esticar essa corda. A esperança é que a esperança é que Trump faça alguma coisa no que vem. Por isso que eu acho que eles estão tentando esticar para que vá para o enfim, que o Lula vete, o STF vete, enfim. Mas eles também têm que correr atrás, porque não tem a máquina, não tem Bolsonaro, e o ano que vem a coisa está correndo, né? O tempo está correndo.
E o governo Lula é um governo de muitas entregas. É, Muitas entregas. Nós temos uma deflação, nós temos o menor desemprego da série histórica, nós temos o Brasil de novo fora do mapa da fome. Eles que apostavam, teve um parlamentar que subiu na tribuna quando o dólar estava bastante alto, né, ou estava em crescimento, e ela dizia: comprem dólar. Comprem dólar, porque o dólar vai chegar a R$ 8. É um crime contra o país e contra a própria economia. Então, como também teve o crime de colocar em questionamento o próprio PIX, é também um crime contra a economia do Brasil. Isso mostra que eles não têm qualquer tipo de preocupação com o Brasil. Qualquer tipo. E nós temos um governo com muitas entregas, um governo que tem mantido uma coerência muito intensa no diálogo com a própria população, um governo que está defendendo a soberania, porque também, André, o que nós estamos vivenciando, eu acho que seria inadmissível. Qualquer parlamentar deveria se indignar e bater no microfone para dizer que não se pode ter um líder de minoria que está fora do Brasil legislando ou trabalhando contra o próprio Brasil, e que disse que se houver terra arrasada no Brasil, ele se sentirá vingado. E ainda ameaça dizendo: vocês podem acordar com um porta-aviões no Lago Paranoá. Esse mesmo que disse que fecharia o Supremo com um cabo, um soldado e um jipe. Então, portanto, penso que eles estão... Primeiro, uma demonstração muito profunda de um grande desespero, de quem não sabe navegar nas águas da própria democracia e que não tem resposta para o nível de entrega que nós estamos efetivando. Veja, nós vivenciamos no governo Bolsonaro as pessoas colocarem em risco a sua integridade cozinhando com álcool. E agora nós temos o gás para todos, ou para a população que não vai precisar utilizar o álcool ou colocar em risco a sua vida para poder fazer os seus próprios alimentos. Nós temos o energia para todos agora. Então, nós temos uma série de medidas que indicam que o país tem que enfrentar as suas desigualdades. Eles acham que a desigualdade é natural e que ela tem que ser aprofundada. Por isso, eles defendem os super ricos e se colocam de costas para o povo brasileiro. E eu lembro que eu acho que essa mesma parlamentar, ela chegou a dizer: eles falam de vulnerabilidade social, é um discurso medíocre, porque eles acham que o parlamento, que o Brasil, que as nossas riquezas têm que estar a serviço dos super ricos e esquecer o povo brasileiro. Eles não passarão, mas vão tensionar até o último momento. O povo brasileiro já deu muitas demonstrações de força, muitas demonstrações de que não vai abrir mão da nossa soberania e da nossa própria democracia. E eu digo que tem uma frase que ela representa soberania e representa democracia. É sem anistia para golpista. Perfeito. E, deputada, tem muitos comentários, muita gente falou que adoraria votar em você, mas que não mora no DF, então não tem como votar mais. Perguntaram se você vai sair novamente. Eu tinha até separado aqui. O Daniel Tavares, Érica, por favor, saia candidata federal. Eu fiquei quietinha. E construa uma aliança para levar uma vaga ao Senado. É o contrário, né, deputada? Sou candidata ao Senado, porque Brasília não pode ser representada pelo obscurantismo, a extrema-direita, enfim. Brasília tem que ter uma representação que seja a representação dos seus próprios anseios, do próprio povo e da própria transformação. Brasília ser representada por Ibanez, ou Bia Kicis, ou Michele Bolsonaro, nós não merecemos isso. E é interessante isso, porque eu vi uma entrevista da Sâmia Bonfim e ela comentou que uma pessoa, por conta daquela agressão que a Bia Kicis fez com ela, né, e era uma pessoa que tinha votado nela, e comentou: olha, eu fiquei indignado com aquilo. Quer dizer, as máscaras estão caindo, deputada. Eu acredito muito nisso. Não é? E é isso, a gente tem que entender a importância do Congresso. Então, tinha uma pessoa também que já tinha falado que vai votar para a senadora Érica Cocai. Aqui, ó, a Rosa. Érica Cocai, mulher guerreira, sempre na luta do povo. E depois tinha um comentário que era sobre que sim, queria votar para o Senado. Deputada, eu agradeço muito a sua presença. Domingo vai ter manifestação no DF também, não é? DF, 10 horas da manhã, ali no Museu Nacional,
e as máscaras caem, André, e o que aparece é muito cruel e muito, enfim, e muito, 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 muito feio. Não tem nenhuma boniteza, essa boniteza que fala Paulo Freire, que a gente homenageia, porque Exato, com hoje é o certeza. aniversário de nascimento de Paulo Freire, que fala em boniteza da vida, em amorosidade. E amorosidade e boniteza da vida é sem anistia para golpistas. Um abraço grande Ele para você. sempre anda aqui comigo, olha, não tem jeito, Ah, não tem sim. como, não tem como. Muito obrigada, deputada, e até a próxima. Até Até a logo. próxima. Beijo Bom final de grande. semana e boa luta. Estamos E juntos. bom ato. Ah, com certeza. Aí, bom ato. Muito bem, obrigada. Até logo.